Bom dia, meus irmãos. Na mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra, eu leio o que está escrito no livro de Jó. Jó capítulo 35. Jó 35, versos 10 e 11. Mas não há quem pergunte: onde está Deus, o meu Criador, que de noite faz surgir em cânticos, que nos ensina mais que aos animais da terra e nos faz mais sábios que as aves dos céus. Amém. O nosso Criador que de noite faz surgir em cânticos. O nosso maravilhoso Deus que faz das suas mais terríveis noites, das mais densas escuridões, surgirem canções maravilhosas. Esse é o nosso Deus em quem confiamos, em quem nos refugiamos. Vou lhes contar algo que talvez não seja novidade para vocês, talvez vocês já tenham ouvido falar sobre isso. Sobre a história de Beethoven, um compositor de música clássica, um compositor alemão, Ludwig van Beethoven. Beethoven viveu muitos anos de sua vida morrendo de medo de ficar surdo. Imagine quão terrível é para alguém que trabalha com música, que vive da música, que vive a música, conviver com a ideia de que um dia vai perder a sua audição completamente. Deve ser terrível, né? Você pode imaginar isso? É como para mim, por exemplo, perder a voz. Quão terrível seria para mim saber que estou gradativamente perdendo a voz? Afinal de contas, trabalhei a vida toda com a voz. Beethoven, desde muito cedo envolvido com a música, brilhante compositor de música clássica, convivia com medo da surdez. Mas agora o mais impressionante é que chegou a um ponto tal de surdez tão absurdo que ele só conseguia se comunicar com outras pessoas por meio da escrita. Beethoven, o tão famoso e tão brilhante compositor, enfim, estava surdo, totalmente surdo. Mas, para surpresa de todo mundo, foi justamente depois de ter perdido totalmente a sua audição que Beethoven compôs uma de suas maiores obras-primas. Interessante isso, né? Foi quando ele se isolou das distrações do mundo que aí então novas melodias e harmonias começaram a fluir com muita rapidez. E da mesma forma, com a mesma rapidez que isso fluía na sua mente, desligada do mundo, ele conseguiu escrever. Enfim, aquilo que era o seu medo mais terrível se tornou uma grande bênção. Só foi possível compor a sua mais famosa obra depois da surdez, desligado das coisas do mundo. É muito interessante isso, né? Porque os filhos de Deus, eles geralmente encontram uma nova alegria em suas noites de tristeza, em suas provações, em seus desertos, inesperadas graças na hora em que mais necessitam. Assim é com os verdadeiros filhos de Deus. Quando enfrentam as trevas, as noites terríveis, as noites frias, muitas vezes é quando temos as experiências mais maravilhosas com o Senhor. Quando Deus nos separa das coisas deste mundo, nós devemos estar atentos, alertas, para ouvir com maior perfeição a incomparável harmonia do céu, a voz do Senhor. Se você enfrenta agora um momento terrível na sua vida, de muita dor, de muita escuridão, de muitas dúvidas, de muito medo, encoberto pela escuridão, pode ser exatamente nesse momento que, pela graça do Senhor, descobriremos que ainda podemos nos alegrar, nos regozijar no Deus da nossa salvação, exercitar a nossa fé. Não é necessário, não precisa ficar desesperado, basta confiar, crer que Ele é o socorro bem presente nas tribulações, como diz a palavra do Senhor. Ele é o socorro bem presente na tribulação. O nosso Criador, o mesmo que inspira canções de louvor durante as noites. Se esperarmos nele, se confiarmos nele, descobriremos que nunca haverá uma música tão doce quanto suas canções noturnas, suas promessas. Mas é preciso confiar. Quando você transforma as suas preocupações em oração, Deus transforma a dor, a noite, em música. Nada de desespero. Mesmo no meio da dificuldade, lembre-se, Ele continua no controle de todas as coisas.
Quero ler também o que está escrito aqui no Salmo 42. Salmo 42, verso 8 diz o seguinte: conceda-me o Senhor o seu fiel amor de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida, que de noite esteja comigo a sua canção. Aprenda a descansar, a confiar. Talvez este momento serve justamente para isso, para estreitar um relacionamento de confiança com Deus, para estreitar um relacionamento a tal ponto que você possa realmente, enfim, ouvi-lo, crer, confiar, despertar para uma fé genuína que independe das circunstâncias, uma fé de quem simplesmente crê, confia que o Deus Altíssimo, aquele que nos guarda, aquele que é nosso escudo e nossa proteção, continuará sempre fazendo o melhor por todos aqueles que creem, confiam, esperam nele. Prepare-se para a canção que está por vir, maravilhosa obra celestial na sua vida, inspiradora para você e para todos os que o conhecem. Siga confiado. Mesmo nas noites mais terríveis, confie, Deus está no controle. Deus está construindo a sua história, mas precisa confiar. É preciso ter confiança plena neste Deus que não nos abandona jamais. Amém? Pai querido e soberano Deus, em nome do nosso Salvador e Teu Filho Jesus, nós oramos agradecendo por este dia, Pai. Clamando ao Senhor que socorra os que necessitam de sua ajuda, Pai. Os que necessitam, em momentos terríveis da vida, de orientação, de uma luz, de uma música, que precisam ouvi-lo, Pai, em nome de Jesus, falar com cada um deles de alguma forma, e para alguns de forma diferente, ainda mais diferente, que nem conhecemos talvez. Certo é que o Senhor fala. Nós é que precisamos aprender a ouvir. Nos ajude, Pai, a nos mantermos firmes, longe do desespero, da desesperança, Pai, por causa de situações momentâneas. O Senhor está no controle de todas as coisas. Desperta os irmãos para aquilo que há de vir, pela graça e misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.